And way down we go, 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 way down. Eu costumo dizer que um bom filme de ficção científica é aquele filme que apresenta bem os seus conceitos científicos, mas que usam também esses conceitos como um plano de fundo para o desenvolvimento de relações humanas e o desenvolvimento da natureza humana nos filmes. Aí, por exemplo, você tem obras como A Chegada, para citar um exemplo recente, onde a chegada, né, de alienígenas provoca um alvoroço, e nesse filme a ciência da linguagem é abordada. Mas não só isso, dentro das relações humanas nós temos o amor de uma mãe para com a filha, e também um sentimento de perda. Então grandes obras da ficção científica vão sempre abordar esses dois temas muito bem. Aqui em Aniquilação, um meteoro cai na Terra, liberando uma substância chamada The Shimmer, ou o brilho da tradução em português, que começa a se expandir pelo território, a partir do local da queda do meteoro, e conforme ele vai se expandindo, essa substância começa a alterar a natureza genética dos seres vivos com o qual ela interage. É então que é formada uma expedição, que é liderada pela doutora Ventress, que é interpretada pela Jennifer Jason Leigh, e conta com a protagonista, a Natalie Portman, que vive a personagem Lena, que é uma bióloga. E também nós temos a Tessa Thompson, que interpreta uma física, e também a personagem Shepard, que é uma morfologista, mais a personagem interpretada pela Dina Rodrigues, que eu não me lembro exatamente qual é a função científica dela. So the character I play is Anya Thornton, and she is a military paramedic. E é legal, né, ver que são 5 mulheres, né, uma expedição formada por 5 mulheres, né? E é bem legal isso no filme. E essa é a parte científica da coisa. A parte humana diz respeito à natureza autodestrutiva dos personagens, a tendências suicidas, a depressão, coisas que são muito bem abordadas pelo filme, por cada um dos personagens também. E é curioso ver, por exemplo, eu reparei que as personagens usam alguns personagens, né, não todos, usam uma tatuagem no braço que eu vi que era uma serpente engolindo a própria cauda. Eu fui pesquisar e descobri que essa é uma tatuagem do Ouroboros, que representa o infinito, mas que também, se você olhar, já que é uma serpente devorando a própria cauda, é um símbolo também que pode indicar a autodestruição. E essa natureza autodestrutiva dos personagens é incluída de maneira muito orgânica pelo roteiro, num diálogo que acontece entre a personagem da Lena e o personagem Kane, que é o marido dela, interpretado pelo Oscar Isaac, onde a Lena explica que as células normalmente se autodestroem, o que gera em nós a velhice e consequente morte. Isso para os sortudos que podem morrer de velhice dormindo em suas casas, ainda mais você que mora no Rio de Janeiro, né, é complicado. Esse é o segundo filme escrito e dirigido pelo Alex Garland, que é o cara que dirigiu Ex Machina, que é um filme espetacular de ficção científica também. E aqui ele usa muito o visual, né? Lá não tinha tanto um apelo visual, o Ex Machina, mas aqui em Aniquilação ele esbanja talento em apresentar planos lindos, visualmente impressionantes, até porque, conforme eu falei, né, o shimmer, né, o brilho, ele vai dominando e mudando muito a fauna e a flora. São imagens assim bem bacanas de se ver. Contudo, é impressionante a capacidade do Alex Garland de causar tensão, mesmo no local onde a gente olha tudo bonito, né? A gente vê coisas assim que a princípio parecem inofensivas, mas ele cria um clima a ponto de você andar pelo filme, navegar pelo filme e sentir temor pelos personagens. E esse clima hostil é pontuado brilhantemente pela música composta pelos queridos Jeff Barrow e Ben Salisbury, que é uma música que consegue aliar junto ao visual criado pelo Alex Garland e criar uma tensão bem bacana. Falando de atuações, já temos, como eu falei, a Jennifer Jason Leigh interpretando a doutora Ventress, né, que é bem legal ver ela voltando assim com tudo, porque ela fez lá 8 Odiados e matou a pau e foi indicada ao Oscar, caramba, é um filmaço. Também ela está em Atypical, uma série que eu gostei muito, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a série. E aqui ela faz a Dra. Ventress, que é uma interpretação muito interessante. Eu vou evitar dar muitos detalhes, né, pra evitar spoiler com relação ao destino dos personagens. Apesar do filme logo no início já dizer mais ou menos assim pra você
o destino dos personagens, assim, mas não diz o que acontece efetivamente. E, como eu falei, nós temos a Tessa Thompson, que fez lá a Valkyria em Thor Ragnarok, e é legal ver ela aqui interpretando um personagem totalmente diferente da Valkyria, né? Ela faz uma mulher, a Cleveland, bem depressiva, né? Com um tom de voz baixo, e a interpretação dela é muito interessante, até pelo contraste com a outra personagem que ela interpreta em Thor Ragnarok. E claro, quem carrega o filme é a nossa querida Natalie Portman, que aqui faz uma personagem incrivelmente badass. Eu acho que é a primeira interpretação dela que eu vejo ela sendo badass, porque ela é uma cientista e soldado, né? E mesmo sendo badass nos momentos que ela tem que ser badass, transmite assim, a depressão da personagem pela perda do marido, né? Que a gente sabe no início do filme que ela perdeu o marido tem 1 ano, e ela transmite essa depressão assim, com muita eficiência, mais uma excelente atuação da Natalie Portman. Porém, eu não gostei de tudo no filme, né? Eu particularmente não gosto dos efeitos visuais do filme, né? Falando de criaturas, né? Porque a natureza, a flora é muito bonita, mas a fauna é só artificial, o CGI de alguns animais, assim, são um pouquinho artificial, com exceção do crocodilo que aparece, né, numa determinada parte do filme, e talvez de um urso que aparece numa cena, mas assim, a cena é escura, então fica mais fácil de você enganar o olho humano na questão da artificialidade da criatura digital. Mas assim, às vezes aparece assim uns servinhos assim, e também tem uma criatura que aparece no final do filme, não vou revelar, que não me convenceram, assim, mas é um pecadilho em meio a tantas virtudes no filme. Porém, tem um outro detalhe que me incomodou um pouco, que eu queria ter visto esse filme no cinema. Pelo apelo visual que o filme tem, inclusive pra mim o filme me parece que seria muito interessante assistir em 3D, né? Mas o filme aqui no Brasil foi lançado direto na Netflix, enquanto lá fora em alguns países foi lançado no cinema, e eu não vejo ele sendo lançado aqui no Brasil no cinema, então é uma pena. E como o 3D de home video morreu, não se vende mais televisão 3D, as que vendem está custando 70 mil reais. Eu não vou ter a oportunidade de ver esse filme em 3D. Acho que ele nem foi lançado lá fora também em 3D, eu acho que não. Mas é um filme visualmente realmente impressionante, é uma pena que eu não vi ele no cinema. Mas está disponível na Netflix para você assistir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e comentar se você já assistiu a Aniquilação, dizendo o que você achou do filme, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Acho que eu fiquei muito sério nesse vídeo, cara. Vamos ver no que vai dar.